Quais são os remédios usados contra o coronavírus? O que eles fazem? Afinal, tem ou não tem tratamento para a Covid-19? E cura, já tem? Opa, vamos devagar, que hoje a gente vai conhecer os principais remédios sendo testados contra a Covid-19 e diminuir um pouco das dúvidas a respeito do tratamento. Vamos lá! Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos conhecer e entender os principais medicamentos sendo testados contra a Covid-19. Antes disso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado! Para começar, eu queria deixar claro que ainda não existe cura ou tratamento aprovado contra a Covid-19. Até o momento, todos os medicamentos estão em fase experimental e mostrando seu possível uso contra o coronavírus. Dito isso, atualmente, existem quase 300 moléculas sendo testadas em diferentes partes do mundo, sendo que aproximadamente 150 delas já estão sendo testadas em humanos. Esse é um número extremamente alto de testes, e não seria possível falar sobre todos eles aqui em pouco tempo. Então, de início, vamos entender as estratégias gerais do desenvolvimento de medicamentos. Atualmente, a origem das moléculas utilizadas no tratamento da Covid-19 pode ser dividida em 4 grandes grupos. O primeiro é de fármacos que já existem para outros propósitos e que estão sendo testados contra o coronavírus. O segundo também é de fármacos, mas que foram recém-descobertos e que ainda precisam ser testados desde o início. O outro é de proteínas ou imunomoduladores. E o último é dos famosos anticorpos. Desses grupos, os mais estudados são os anticorpos e o primeiro, de fármacos já existentes, e é o que vamos focar hoje. Esses remédios já existentes oferecem a vantagem de já serem moléculas conhecidas e que já tiveram, na maioria das vezes, testes iniciais em humanos já concluídos. Assim, é possível chegar mais rápido aos estudos de eficiência contra o coronavírus. De maneira geral, os diferentes remédios contra o SARS-CoV-2 podem ter pelo menos 5 pontos de atuação. Um é impedir a interação do vírus com as proteínas das nossas células. Outro é impedir a liberação do material genético viral na célula. O terceiro é impedir a montagem do vírus. O quarto é impedir a sua replicação. E o quinto é controlar a resposta imune da pessoa. Sabendo dessas informações básicas, vamos agora conhecer os principais medicamentos em estudo. E vamos começar com os mais famosos, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Esses remédios são aprovados para uso humano há aproximadamente 60 anos, e o seu principal uso é para o tratamento de pessoas com malária, e também para doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. O mecanismo de ação desses dois remédios é parecido, e se baseia em impedir que algumas proteínas do nosso corpo sejam produzidas com o objetivo de dificultar a entrada do vírus e liberação do material genético, colocando esses medicamentos nos 2 primeiros pontos de atuação que vimos. De fato, alguns testes iniciais no início da pandemia mostraram evidências de melhora nos quadros de Covid-19. Porém, quando mais estudos controlados foram feitos, não foram constatados benefícios do tratamento. E ainda por cima, alguns efeitos colaterais, como disfunções cardíacas, por exemplo, foram relatados em diversos estudos. Então, atualmente, nem a cloroquina nem a hidroxicloroquina são recomendadas para o tratamento da Covid-19 por nenhuma agência regulatória. Mas estudos clínicos ainda são bem-vindos para melhor avaliar o seu uso. Recentemente, o corticoide dexametasona foi recomendado por agências reguladoras para pacientes com Covid-19 que precisam receber oxigênio, já que o fármaco diminuiu a mortalidade de 25% para 22%. Esse remédio também é aprovado há 60 anos, que nem as cloroquinas, e é um tipo de anti-inflamatório usado para vários quadros clínicos. Seu mecanismo de ação contra o coronavírus ainda não é bem conhecido, mas o medicamento controla parte da resposta imune do paciente. Outras drogas sendo testadas são os antirretrovirais lopinavir e ritonavir, que são usados em combinação. Esses remédios já são aprovados para uso humano há exatos 20 anos, e o propósito inicial deles é para a terapia de pessoas com HIV. Seu mecanismo de ação, diferentemente das cloroquinas, é atuar diretamente no vírus, impedindo sua montagem dentro das células da pessoa infectada, o que se enquadra no terceiro ponto de atuação que eu mencionei. Mas apesar de ser um remédio mais específico, considerando que as proteínas do vírus são os alvos, os resultados dos testes não foram animadores, já que praticamente nenhum estudo relatou melhora nos quadros da Covid-19. E ainda, alguns efeitos colaterais de disfunção do fígado, por exemplo, foram relatados. Apesar disso, muitos grupos estão tentando modificar esses medicamentos para torná-los mais úteis contra o coronavírus.
E agora, vamos falar do remédio mais promissor para o tratamento da Covid-19, o Remdesivir. Essa é uma molécula relativamente nova que foi desenvolvida em 2009 para o tratamento da hepatite C, mas não se mostrou muito efetiva. Em 2016, com a epidemia do Ebola, ela também foi testada contra esse vírus. Porém, novamente, ela se mostrou menos efetiva que o tratamento com anticorpos. O Remdesivir é um remédio de amplo espectro, podendo ser efetivo contra diferentes vírus. E seu mecanismo principal de ação na Covid-19 é inibir a proteína RD-RP do SARS-CoV-2, impedindo a replicação viral, o que seria o quarto ponto de atuação que listamos. Mas apesar dos resultados abaixo do esperado contra a hepatite C e o Ebola, o remédio tem se mostrado interessante contra o coronavírus. Em um estudo com os devidos controles, o Remdesivir mostrou uma redução no tempo de recuperação de 15 para 11 dias. Além disso, o percentual de pessoas que morreram de Covid-19 foi de 7% com o tratamento em comparação a 12% sem o tratamento. Os sintomas graves da doença também se mostraram reduzidos, de 27% no grupo placebo para 21% no grupo tratado. Com esses resultados, o Remdesivir é o mais recomendado pelo Instituto de Saúde dos Estados Unidos e pela Agência Europeia de Medicamentos para pessoas com Covid-19. Mesmo assim, outros estudos ainda serão feitos para aprimorar o modo de seu uso. Outros dois fármacos, o Favipiravir e sua nova variante Avifavir, possuem o mesmo ponto de atuação do Remdesivir. O remédio original foi aprovado em 2014 no Japão para o tratamento de infecções com o vírus da influenza. Esses remédios estão em testes em alguns países, como Japão, Estados Unidos e Rússia, mas ainda não temos dados suficientes para afirmar se eles funcionam. Por enquanto, temos que torcer para que cada vez mais medicamentos se mostrem eficientes contra o vírus. Bom, galera, esse foi um resumo do que está acontecendo no mundo dos tratamentos para a Covid-19. Tanto a dexametasona quanto o Remdesivir se mostraram úteis no tratamento. Provavelmente vamos fazer outros vídeos sobre o assunto para explicar mais e atualizar o andamento dos estudos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e nos seguir nas redes sociais. E se tiverem dúvidas ou curiosidades sobre o tratamento ou qualquer outra coisa, é só deixar nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.